diz assim: sem fé é impossível agradar a Deus. Quem deseja se aproximar de Deus deve crer que Ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Se nós estamos começando uma jornada aqui sobre a nossa alma, sobre curar as feridas da nossa alma, de sermos perdoados e transformados por Deus, se nós queremos nos aproximar de Deus, diz a palavra que nós precisamos ter fé. Todo aquele que se aproxima de Deus precisa ter fé. Isso é bem claro aqui na palavra de Deus, é bem claro aqui na carta aos Hebreus. Eu quero dizer que, na verdade, ninguém nasce sem fé, ninguém nasce ateu, não é verdade? Ninguém nasce de berço dizendo: eu não acredito em Deus. Muito pelo contrário, eu e você, quando éramos crianças, a gente, quanto menor de idade, quanto menor a nossa idade, mais fácil é da gente acreditar nas pessoas, mais fácil é de a gente confiar nos outros e de a gente ter fé. Nós acreditamos nos nossos pais, nós acreditamos nas histórias que nos são contadas, mas conforme o passar dos anos, nós vamos perdendo a fé, nós vamos questionando muita coisa, nós vamos compreendendo muitas coisas também, e vamos percebendo que às vezes, muitas coisas que nós acreditamos ou acreditávamos eram ilusões ou mentiras. O fato é que conforme nós vamos crescendo, nós vamos amadurecendo, vamos nos tornando adultos, nós vamos perdendo a fé. Mas chega um momento na vida de cada pessoa em que algo acontece, e esse algo é determinante para essa pessoa de fato, então, perder totalmente a fé, perder totalmente a confiança em Deus, nas pessoas, na vida ou em si mesmo. Algumas pessoas perdem a fé porque um dia confiaram demais em si mesmas, fizeram escolhas, não ouviram aquilo que as pessoas estavam dizendo ao seu redor, não ouviram bons conselhos, decidiram seguir o desejo do seu coração e os seus sentimentos, decidiram seguir os seus sonhos, ignorando o que as pessoas diziam ao seu redor. Mas chegam em um momento em que as consequências das suas escolhas vêm, em que os frutos das suas decisões chegam, e essa pessoa que decidiu em um momento da vida confiar em si mesma, se decepciona consigo mesma, percebe que as próprias escolhas que teve levou ela para um lugar de tristeza, de dor, de arrependimento e decepção. Outras pessoas perdem a fé porque em um momento acreditaram em outras pessoas, confiaram a sua vida, a sua história a pessoas ao seu redor, talvez amigos, parentes, talvez um pastor ou uma igreja, ou até mesmo no seu próprio pai ou na sua própria mãe. Um dia confiou nessas pessoas, mas essas pessoas decepcionaram ela, confiou demais e ela se frustrou, se sentiu traída, abandonada, se sentiu ferida pelas pessoas que acreditava amar ou que deveriam amar. Outras pessoas também perdem a fé ao longo da vida, porque têm um passado cheio de marcas, vivenciaram uma história cheia de feridas, cheia de ofensas, cheia de percalços, cheia de situações que destruíram o coração e a mente dessa pessoa. E ao longo dos anos, cada vez menos ela passa a acreditar que as coisas podem ser boas para ela, que as coisas podem dar certo para ela, por causa de um passado que essa pessoa não consegue então virar a página, superar. A sua fé começa a minar, a se esvair do seu coração, a desaparecer da sua alma, por causa de um passado que ela teve. E a partir desse momento em que ela compreende um passado de dor, um passado de sofrimento, essa pessoa passa a focar a sua vida em algumas coisas, em reparações, em buscar justiça, em buscar recompensas daquilo que sofreu. Ou então, pessoas que têm um passado triste, amargurado, passam a culpar a si mesmas e desacreditar de si mesmas e da vida,
desacreditar até mesmo de Deus. Outras pessoas, ao decorrer da vida, perdem a fé porque lidam com circunstâncias impossíveis de superar, impossíveis de lidar, com causas que são impossíveis, com situações irreversíveis. Começam a enxergar, talvez dentro de casa, dentro do seu casamento, uma situação com um filho ou com uma filha, uma situação no seu trabalho, uma questão financeira, enfim, N motivos. Mas pessoas que começam a encarar situações que é impossível de superar, é impossível de resolver, e não tem uma saída, não tem um escape. Ao vivenciar situações assim, essas pessoas vão perdendo a fé. Mas também tem pessoas que perdem a fé, porque um dia começaram a olhar para dentro de si, começaram a olhar para a própria história, começaram a olhar para a própria vida e se decepcionaram com aquilo que viram, porque viram pecados, viram erros, falhas, fracassos. Pessoas que, olhando para si mesmas, perdem as forças para acreditar, porque desejavam ser diferentes, queriam ser pessoas diferentes, queriam fazer escolhas diferentes, queriam sentir coisas diferentes, pensar coisas diferentes, queriam vencer os seus próprios pecados, mas dia após dia vão fracassando, vão perdendo, vão caindo e vão perdendo a fé de que podem ser diferentes, porque todos os dias vivem a mesma história, vivem os mesmos pecados, vivem nos mesmos erros e nos mesmos fracassos, e nada parece mudar. O fato é que ao longo da vida muitos podem perder a fé, mas eu quero que a gente entenda hoje então qual é o verdadeiro motivo pelo qual você pode perder a sua fé. O verdadeiro motivo pelo qual você pode deixar de acreditar, seja em Deus, ou seja na sua história. Vá comigo, ainda na carta aos Hebreus, vamos conferir um texto bíblico aqui. Vá comigo para Hebreus capítulo 12, avance um capítulo aí, e veja comigo o que a carta aos Hebreus diz. Hebreus capítulo 12, versículo de número 2. Hebreus 12, versículo 2. Diz o seguinte: mantenhamos o olhar firme em Jesus, o líder e aperfeiçoador de nossa fé, ou em outras versões, o autor e consumador da nossa fé. Mantenhamos o olhar ou os olhos fixos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Segundo Hebreus, então, a nossa fé tem uma origem, a nossa fé tem uma fonte, e esta fonte é Jesus. A nossa fé é gerada em nós, é estimulada em nós, é fortalecida em nós quando nós olhamos para Jesus. Então o autor de Hebreus, ele diz que nós devemos manter os nossos olhos fixos, firmes, constantes em Jesus. Ou seja, se Jesus é a fonte da nossa fé, quando olhamos para Ele, o que nos faz perder a fé é deixar de olhar para Jesus. Portanto, não importa qual seja o motivo, o fato é que se algum dia você deixou de crer, você deixou de acreditar, você deixou de confiar, de ter fé em Jesus, é porque você parou de olhar para Ele e começou a olhar para outros lugares. Portanto, o que nós precisamos entender sobre a fé em nossa alma
é que ela precisa de Jesus, precisa de um olhar em Jesus, mas a partir do momento em que nós tiramos os nossos olhos de Cristo, nós passamos a deixar de crer, passamos a deixar de acreditar, passamos a duvidar. Por isso eu quero que a gente pare para pensar nessas 5 circunstâncias que eu mencionei. Vamos entender juntos qual é a relação de Jesus e a fé para encarar cada uma dessas realidades. Primeiro eu mencionei que algumas pessoas deixam de acreditar porque um dia confiaram demais em si mesmas. E é muito possível que você então perdeu a fé porque um dia deixou de olhar para Jesus, para olhar para si mesmo, para olhar para as próprias forças, para olhar para as próprias capacidades. Pode ser que um dia você parou de olhar para Jesus para começar a notar os seus sentimentos, os seus desejos, os seus planos, os seus projetos, os seus sonhos. Em algum momento você parou de olhar para Jesus e olhou para você, para aquilo que você pode merecer, para aquilo que você pode conquistar, para aquilo que você pode fazer. E ao tirar os olhos de Jesus, você passou a confiar em si mesmo, no próprio braço, na própria força. E as decepções são inevitáveis. Nós não sabemos o que fazer, não sabemos o que escolher, não temos sabedoria suficiente para conduzir a nossa própria vida. Portanto, não podemos confiar em nós mesmos. Veja comigo o que diz a palavra de Deus. Abra comigo em Colossenses capítulo 2, versículos de 2 a 3. Colossenses capítulo 2, versículos de 2 a 3. Colossenses capítulo 2, versículos de 2 a 3. Que eles sejam encorajados e unidos por fortes laços de amor, e tenham plena certeza de que entendem o segredo de Deus, que é o próprio Cristo. Nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Ou seja, Jesus é a fonte de toda a sabedoria. Por isso, se nós pararmos de olhar para Jesus, nós vamos perder toda a fonte de sabedoria para fazer escolhas, para tomar decisões, para traçar os nossos planos, para de fato sonhar os nossos sonhos. Perderemos a nossa referência, a nossa fonte de sabedoria, e as nossas decisões então terão um preço. Nós vamos em algum momento colher o fruto das nossas decisões, e nós iremos nos decepcionar. E no momento da dor e do sofrimento, da frustração, vamos perder a fé. Mas o Evangelho de João diz em um momento, quando Jesus está com os seus discípulos, e Jesus começa a ensinar profundamente as verdades do reino de Deus, os discípulos dizem o seguinte para Jesus: agora nós entendemos o que o Senhor fala. O Senhor não fala por parábolas, mas diz claramente aquilo que o Senhor está ensinando. Portanto, nós sabemos que o Senhor sabe de todas as coisas. Portanto, se em algum momento você fez escolhas erradas, se você tomou caminhos errados e se frustrou com as próprias escolhas, e hoje se arrepende daquilo que fez, se arrepende daquilo que escolheu, se arrepende daquilo que viveu, existe uma pessoa que tem toda a sabedoria, porque sabe todas as coisas, e esse alguém é Jesus. Você parou de acreditar porque tirou os olhos de Cristo. Portanto, o que você precisa fazer é voltar os seus olhos para Jesus, porque em Jesus você pode confiar, em Jesus você pode entregar os seus caminhos, os seus sonhos, os seus projetos, porque Ele tem sabedoria para te conduzir, sabedoria para te guiar. Coloque outras vezes os seus olhos em Jesus, na sabedoria de Jesus. Volte os seus olhos para Ele, porque nele você pode confiar. Mas talvez você perdeu a fé
porque parou de olhar para Jesus e começou a olhar para as pessoas ao seu redor, pessoas que foram feridas e machucadas, pessoas que tiveram decepções com igrejas, o que não é tão incomum. É muito comum hoje em dia pessoas se decepcionarem com aquilo que acontece nas igrejas, pessoas que confiaram em líderes, em pastores, em irmãos em Cristo e foram traídas, pessoas que confiaram talvez na sua própria família, em um irmão ou em uma irmã, mas até mesmo pessoas que confiaram nos seus pais, mas se viram em um momento desamparados, se viram abandonados, se viram sem um chão para pisar. Diz a palavra de Deus em Isaías 49, um texto que você bem conhece, Isaías 49:15. Deus diz o seguinte: porventura pode uma mãe se esquecer de um filho que está amamentando, está no seu colo? Mas ainda que uma mãe venha se esquecer do seu filho, eu não me esquecerei de você. Se a gente focar um pouco na primeira parte desse texto, Deus está dizendo que é praticamente impossível, não é racional, não é a lógica uma mãe abandonar o seu filho, mas Deus diz, ainda que isso aconteça, e isso na verdade pode acontecer. Jesus mesmo menciona que por crer em Jesus, por sermos salvos, até mesmo os nossos pais podem se voltar contra nós e nos odiar. Portanto, o amor de uma mãe não é de fato incondicional, porque somente o amor de Deus é incondicional. E pode ser que você tenha se frustrado até mesmo com o seu pai ou com a sua mãe. Confiou em alguém que acreditou te amar, e de fato te amava, mas que não pôde te oferecer o lugar seguro, o amparo, o apoio que você tanto procurava, e você se decepcionou. E hoje, talvez seja incapaz de confiar em alguém outra vez, talvez seja incapaz de abrir a sua vida, de abrir o seu coração para alguém, porque não tem mais capacidade de acreditar em alguém, de confiar em outra pessoa outra vez. Mas você deixou de acreditar, porque um dia parou de olhar para Jesus. Porém, veja comigo Romanos capítulo 5, vá comigo, Romanos capítulo 5, versículos de 7 a 8. Romanos capítulo 5, versículos de 7 a 8. Talvez a gente possa se decepcionar muito com as pessoas, por confiar nas pessoas, por acreditar nas pessoas. Mas veja o que Paulo diz a respeito de Jesus. É pouco provável que alguém morra por uma pessoa justa, embora talvez alguém se disponha a morrer por uma pessoa boa. Isso já é quase um milagre na humanidade, alguém morrer por outra pessoa. Geralmente as pessoas morrem por aqueles que amam, se assim tiverem coragem de fazer, e são poucos que fazem, mas morrem, dão a vida por aqueles que amam. Mas na contramão de tudo isso está Jesus. Veja o que diz o versículo 8: mas Deus nos prova seu grande amor ao enviar Cristo para morrer por nós, quando ainda éramos pecadores. Mais uma vez, mas Deus nos prova o seu grande amor ao enviar Cristo para morrer por nós, quando ainda éramos pecadores. Talvez alguém tenha coragem de morrer por alguém que ama, mas Deus enviou Jesus para morrer por nós, quando éramos os piores, quando éramos miseráveis, quando éramos os inimigos de Deus. Jesus morreu por você no seu pior, quando você dava as costas para Deus, quando você cuspia na cara de Deus, quando você odiava Deus, quando você ignorava Deus. Jesus morreu por você no seu pior. Portanto, a gente pode se decepcionar com as pessoas ao nosso redor,
Mas Jesus é alguém que é extremamente confiável, e a Ele nós podemos entregar a nossa vida, porque Ele se entregou primeiro, porque Ele se doou primeiro, Ele deu tudo de si por você. Como não confiar em um Deus como esse, em um Deus que morre por você? Como não abrir a sua vida e o seu coração para um Deus que sangra por você? Portanto, se um dia você parou de acreditar, deixou de ter fé, porque tirou os olhos de Jesus e colocou nas pessoas ao seu redor, volte os olhos para Jesus, porque a Ele você pode se entregar, nele você pode descansar a sua vida, os seus pensamentos, os seus sentimentos e a sua história. Ele morreu por você. Mas também, talvez você tenha perdido a fé, porque começou a olhar para trás, começou a olhar para o seu passado, e enxergar coisas que aconteceram no seu passado, coisas que fizeram com você no seu passado, coisas que te levaram às lágrimas e deixaram marcas na sua alma, marcas que te fizeram questionar: por que Deus? Por que assim? Por que comigo? Isso não é justo, eu não mereço, eu não merecia isso. E por não conseguir vencer este passado, por não conseguir virar a página, talvez você tenha então morado nesse passado, e você já não está mais vivendo hoje, mas está remoendo aquilo que aconteceu. Por isso, muitos perdem a fé, porque param de olhar para Jesus e começam a olhar para o seu passado e questionar: por quê? Por quê? Por que foi daquela maneira? Por que foi daquele jeito? Porém, se nós deixamos de acreditar, porque tiramos os olhos de Jesus, este mesmo Jesus pode mudar tudo isso dentro de nós. Veja Filipenses capítulo 3, vá comigo, Filipenses capítulo 3, versículos 13 e 14. Filipenses 3, versículos 13 e 14. Paulo está falando da própria história, daquilo que ele tem no seu coração, na sua mente, como seu objetivo. E ele diz o seguinte: não, irmãos, não alcancei, mas concentro todos os meus esforços nisto, esquecendo-me do passado e olhando para o que está adiante, prossigo para o final da corrida, a fim de receber o prêmio celestial, para o qual Deus nos chama em Cristo Jesus. Paulo afirma que decide deixar tudo que ele viveu, tudo que ele errou, tudo que ele experimentou, tudo que ele sofreu para trás, porque ele precisa voltar os seus olhos para Jesus. Se ele tirar os seus olhos de Jesus, Paulo perderá a sua fé. Por isso ele decide olhar para frente, olhar para o futuro, olhar para Jesus que há de voltar, olhar para Jesus que há de buscá-lo, há de salvá-lo. Ele olha para Jesus e entende que Deus tem infinitas e ricas bênçãos para ele, que tem uma eternidade toda pela frente para ele, que ele vai encontrar-se com Jesus, e todo o seu passado já não mais terá sentido ou valor, porque só terá valor a eternidade com Jesus. Ele olha para frente, ele olha para Jesus, e ele, ao olhar para Jesus, ele encontra forças para continuar, forças para virar a página da sua história, forças para recomeçar. Portanto, se em algum momento você perdeu a sua fé, porque deixou de olhar para Jesus e olhou para o seu passado,
Olhe para Jesus, porque em Jesus, através de Jesus, você sempre poderá recomeçar. Sempre haverá uma segunda chance para você em Jesus Cristo. Sempre o seu passado pode ser apagado, sempre a sua história pode ter um novo começo, e um novo começo de esperança, um novo começo de alegria. Basta olhar outra vez para Jesus e voltar a crer, voltar a confiar. Também, algumas pessoas perdem a fé por conta das circunstâncias que vivem, porque se encontram em situações que não têm soluções, se encontram em situações grandiosas demais. Talvez você tenha perdido a fé, porque em algum momento deixou de olhar para Jesus e começou a olhar para os problemas, começou a olhar para as dificuldades, começou a olhar para os obstáculos, e eles cresceram, ganharam força, ganharam poder, e você não enxergou soluções, não é capaz de enxergar caminhos, não é capaz de enxergar saídas, porque tirou os olhos de Jesus para olhar para aquilo que está acontecendo, para olhar para aquilo que está diante de você, te impedindo de caminhar, te impedindo de perseverar, te impedindo de continuar. Talvez você tenha perdido a fé, porque olhou para o tamanho dos problemas, para o tamanho das provações, para o tamanho das dificuldades, deixando de olhar para Jesus. Mas veja comigo o que diz a palavra de Deus, em 2 Coríntios capítulo 1, versículos de 8 a 10, um texto maravilhoso. 2 Coríntios capítulo 1, segunda carta aos Coríntios capítulo 1, versículos de 8 a 10. Aqui o apóstolo Paulo está mencionando uma provação que ele e os seus companheiros vivenciaram. Eles estavam pregando a palavra de Deus, fazendo a vontade de Deus, mas isso não os privou, não os livrou de sofrerem, de serem perseguidos, de serem até apedrejados, de naufragarem em um navio, de experimentarem o risco da morte. E então Paulo vai mencionar como estava o seu coração, como estava a sua fé no momento como esse. Veja o que ele diz, versículo 8: Irmãos, queremos que saibam das aflições pelas quais passamos na província da Ásia. Fomos esmagados e oprimidos, além da nossa capacidade de suportar, e pensamos que não sobreviveríamos. Ele diz que estava além da sua própria capacidade, além das suas próprias forças, ou seja, ele estava impotente, ele estava de mãos atadas, ele nada poderia fazer diante daquela situação. Ele tinha total certeza: vamos morrer, nós todos vamos morrer, não há uma alternativa, não há um caminho, não há uma solução para nós, está claro, está além das nossas forças, vamos morrer. Então Paulo diz: de fato, esperávamos morrer, mas como resultado, deixamos de confiar em nós mesmos e aprendemos a confiar somente em Deus, que ressuscita os mortos. Ele nos livrou do perigo da morte e nos livrará outra vez. Paulo está dizendo: eu nada poderia fazer, eu não tinha forças, eu não tinha soluções, eu não tinha capacidades, eu não sabia o que fazer. Estava claro, nós iríamos morrer, mas ele e os seus companheiros decidiram colocar os olhos em Jesus, porque ainda que eles morressem, Deus era capaz de ressuscitá-los, se necessário fosse.
Eles passaram a olhar para o Deus que vence a morte. Paulo não era capaz de vencer a morte, mas Deus era. Jesus era totalmente poderoso para ressuscitá-los se fosse necessário. Ele parou de olhar para as circunstâncias, parou de olhar para a dificuldade, para aquilo que era impossível, para então olhar para o alto, ver Jesus como Deus do impossível. Nisto ele encontrou força, nisto ele encontrou esperança, nisto a sua alma foi renovada. Ele olhou para Jesus e viu alguém que pode vencer a morte. Portanto, se em algum momento você deixou de acreditar porque olhou demais para as circunstâncias, para a grandeza do problema, para o obstáculo, volte a olhar para Jesus. Porque em Jesus, através de Jesus, nós podemos esperar, nós podemos descansar a nossa alma. Paulo esperou em Deus e foi livre da morte. Se você olha para Jesus, você encontra força, ânimo, fé para esperar em Deus. Mas em último lugar, talvez você tenha perdido a fé, porque se olhou no espelho, porque olhou para dentro de você e viu o tamanho dos seus pecados, olhou para dentro de você e viu o tamanho dos seus fracassos, dos seus erros, das suas incoerências, querendo viver uma vida diferente. Você olha para si mesmo e vê a mesma coisa todos os dias. Você é sempre o mesmo. Então você perdeu a fé de que você pode ser diferente, de que você pode viver uma nova história. Você perdeu a fé e parou de acreditar, porque deixou de olhar para Jesus, para olhar para os seus próprios pecados, para os seus próprios erros, para os seus próprios fracassos. Mas veja comigo, nosso último texto bíblico, penúltimo texto bíblico aqui, Romanos capítulo 7. Romanos capítulo 7, eu acho que é um texto que nós precisamos reaprender a ler. Reaprender a ler esse texto. Romanos capítulo 7, onde Paulo está falando sobre a sua luta contra o pecado, antes de conhecer a Jesus. Romanos capítulo 7, e ele descreve nesse capítulo como que ele deseja fazer a vontade de Deus, mas tudo que ele faz é contrário a Deus. Tudo que ele faz é desobediência, tudo que ele faz é pecado. E então ele diz, no versículo 23 do capítulo 7: contudo, há outra lei dentro de mim, que está em guerra com a minha mente, e me torna escravo do pecado que permanece dentro de mim. Que miserável homem que eu sou! Quem me livrará do corpo desta morte? Deixa eu explicar isso. Na época de Paulo, havia um costume no Império Romano e em algumas sociedades. Quando um criminoso, uma pessoa, matava outra pessoa, a sua punição passava entre não somente a pena de morte, mas antes de morrer, a pessoa culpada de assassinato pegava o cadáver da pessoa que ela matou e precisava colocar nos seus ombros e andar por toda a cidade. Essa pessoa, o culpado, precisava carregar este corpo de morte por toda a cidade, para que todas as pessoas pudessem ver que aquela pessoa era culpada e aquela pessoa estava condenada à morte. Aquela pessoa então, simbolicamente, carregava nos seus ombros a sua culpa, a culpa que a condenava à morte. E então Paulo toma emprestado esta prática para dizer que ele estava dessa maneira diante de Deus. Ele estava carregando um peso nos seus ombros, que era o peso da sua própria culpa, o peso da sua própria condenação.
condenação, o peso dos seus próprios pecados, o corpo desta morte que ele se refere é justamente ele mesmo, porque ele estava com a condenação sobre os seus ombros, ele estava caminhando para a morte e morte eterna, e ele não poderia fugir disso por causa dos seus pecados, por causa dos seus fracassos. Mas Paulo diz o seguinte: veja como é importante nós lermos todo o texto bíblico. Paulo descreve o seu desespero, dizendo: que miserável homem que eu sou, estou condenado à morte, vou morrer por causa dos meus pecados, quem pode me salvar? Quem pode me libertar desta condenação? Então Paulo diz no versículo 25, 24 e 25: graças a Deus por Cristo Jesus nosso Senhor. Ele pergunta: quem me libertará? Quem me salvará? Em seguida ele responde: Jesus. Graças a Deus, porque Jesus me salva, Jesus me liberta, Jesus tira a condenação sobre os meus ombros. E então ele abre o capítulo 8 dizendo: portanto, já não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus. Precisamos aprender a ler Paulo dessa maneira. O desespero de Paulo ao olhar para os próprios pecados foi retirado, foi aliviado quando ele olhou para Jesus. Muitos olham para o capítulo 7 de Romanos e enxergam os próprios pecados e enxergam nas palavras de Paulo a si mesmo. Eu sou como Paulo aqui, o bem que eu quero fazer esse não faço, o mal que eu não quero fazer esse faço, eu quero fazer a vontade de Deus, mas eu não consigo, eu pareço ser o mesmo o tempo todo e o tempo todo. Sinto o peso nos meus ombros, sinto o peso da culpa, mas a grande maioria das pessoas não termina de ler o texto, porque Paulo diz: graças a Deus por Jesus Cristo. O peso que você sente por causa dos seus pecados só está sobre você, só está sobre as suas almas, sobre a sua alma, porque você tirou os olhos de Jesus Cristo, parou de olhar para aquele que está crucificado por você, parou de encontrar em Jesus o perdão, a salvação, a liberdade, o recomeço. Portanto, se você perdeu a fé porque começou a olhar demais para os seus próprios pecados, olhe para Jesus, porque Ele pode te perdoar, Ele pode limpar o seu coração, limpar a sua alma de toda a culpa que você tem. Você pode sentir esse desespero, mas ao sentir esse desespero, lembre-se de Paulo: graças a Deus por Jesus Cristo. Olhe para Jesus e deixe de uma vez por todas a culpa pelos seus pecados. Portanto, a gente pode concluir com um último texto. Vamos todos, por favor, abrir em Isaías capítulo 45, versículo 22. Eu quero pedir, se alguém tem a versão Almeida Revista e Atualizada. Alguém tem essa versão por aqui? Almeida Revista Atualizada? O Emerson tem. Abra nessa versão. Isaías capítulo 45, versículo 22. O autor de Hebreus diz: nós temos de olhar firme para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé, a origem da nossa fé. Mas porque paramos de olhar para Jesus e passamos a olhar para todas as outras circunstâncias e pessoas, nós paramos de acreditar. Mas há uma profecia em Isaías, que muito provavelmente se cumpre em Jesus, que resume para nós o que você precisa fazer para voltar a acreditar, o que você precisa fazer para voltar a ter fé, o que você precisa fazer para curar a sua alma da incredulidade. O que diz o texto, Emerson? Isaías 45, 22. Leia em voz alta para a gente.
Isaías 45, 22. Olhai para mim, sede salvos, vós, todos os limites da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Aqui há um cumprimento em Jesus. Jesus disse que ele seria levantado, e quando ele fosse levantado, a terra inteira olharia para ele, e muitos seriam salvos. Deus chama você. Deus diz uma única coisa: olha para mim. Deus não pede para você fazer grandes coisas. Deus não pede para você grandes projetos, grandes ofertas e sacrifícios. Deus pede para você a coisa mais básica que você está fazendo agora: olhar. Olhar não exige esforço. Olhar é uma das coisas mais fáceis que nós podemos fazer. Então Jesus diz: olha para mim. Pare de uma vez por todas de olhar para suas próprias forças. Olha para mim. Pare de uma vez por todas de olhar para as pessoas ao seu redor. Olha para mim. Pare de uma vez por todas de olhar para o seu passado. Olha para mim. Pare de uma vez por todas de olhar para as circunstâncias. Olha para mim. Pare de uma vez por todas de olhar para os seus pecados. Olha para mim. Jesus está na cruz dizendo para você: olha para mim e volte a acreditar. Olha para mim e volte a ter fé. A fé que um dia você perdeu porque deixou de olhar para mim. Olha para a cruz, olha para Jesus. Nele você vai ver todo o poder. Nele você vai encontrar toda a sabedoria, toda a justiça, toda a graça, todo o amor, toda a força, todo o perdão, toda a esperança e toda a chance para recomeçar. Olha para mim. Portanto, você perdeu a fé porque um dia parou de olhar para Jesus. Mas agora, olhe para a cruz e volte a acreditar. Arrepende-se de onde você perdeu a fé, do momento em que você deixou de olhar para Jesus. Olha para a cruz e volte a acreditar, volte a confiar, volte a descansar. Acredite, porque Jesus nos torna possível acreditar.